Eu não sei se você teve a percepção espiritual que se chama discernimento. Não é conhecimento, não é informação. Bota aqui desse lado, querida. Eu pedi para pôr a mesa mais para frente, para facilitar. É uma leitura espiritual de um acontecimento. Discernimento não é gerado por informação, por estudo, mas por uma leitura espiritual. Você viu no dia de ontem, ou pela manhã de hoje, um pai trazendo um menino aqui, o menino era Estevão, contando que foi a partir da oração que Deus liberou a vinda daquela criança ao mundo, e foi muito impactante para mim. Muitas vezes eu orei para mulheres engravidarem, muitas vezes Deus respondeu, muitas orações minhas são respondidas, mas você ver ao vivo e a cores o Estevão aqui, me deixou muito emocionada. E agora, neste momento em que Nayara e Wagner, meus irmãos queridos, estão trazendo à existência esse seminário, trazendo à luz tudo que está acontecendo aqui, a partir deles, eles foram as sementes. Seminário é uma semeadura, e num dia, num determinado seminário, eles receberam uma semente. E Nayara vem e confessa para você publicamente que ela foi para aquele lugar disposta a abortar um filho. Circunstâncias que estava vivendo fazia com que ela não quisesse aquele filho. E só porque Deus levou até esse casal uma grande libertação, houve um movimento na vida deles que influenciou a igreja onde ele está. Eu já vi outras vezes. E um movimento tão grande que está influenciando vidas que estão aqui e que vão influenciar vidas que estão recebendo pela internet. Tudo começa com a libertação de um casal. Você entende isso? Se você não entende, receba essa visão. A sua libertação pode mudar famílias, pode mudar igrejas, pode mudar cidades. O seu testemunho de libertação, você não levar em conta a sua reputação não ser mais importante do que a sua libertação, porque Nayara vem e confessa publicamente aqui, que foi para um seminário disposta a abortar um filho. E você vai ter medo de confessar pecados no secreto para pessoas que vão fazer sigilo da sua confissão? Você arrebenta com o inferno quando você confessa pecados. Quando você traz à luz aquilo que Satanás tinha nas mãos, você despoja ele da procuração que foi entregue a ele. E olha a grande resposta que Deus dá para Nayara e para Wagner. Isso é só o começo. É só o começo, não é? E nós vamos prosseguir com o que nos propusemos a fazer. Hoje pela manhã eu falei para você que a tua confissão de pecados pessoal é que vai trazer libertação para a sua vida e vai trazer para a sua descendência uma concordância de Deus para trazer bênçãos hereditárias. Agora veja bem, pela prática, e não pela teoria nem pela doutrina, eu aprendi ao longo desses 40 anos, ministrando sobre esse assunto, que 30% das legalidades que o demônio tem, que os demônios têm, que o mundo espiritual das trevas tem, para agir na nossa vida, decorrem das heranças espirituais. 30% são fatos que herdamos e que dão uma oportunidade ao inimigo para trabalhar. Mas 70% é responsabilidade pessoal nossa. 70% daquilo que vem para matar, roubar e destruir é escolha minha. 30% vem dos meus pais, avós, bisavós, tataravós, e 30% você tem que canalizar para os dois, 15% pai, 15% mãe. Então, você hoje confessou o seu pecado, tratou aqui com um líder espiritual, desligou do mundo espiritual das trevas, você limpou a genética do seu filho, a genética espiritual, em 15%. Se foi a esposa que fez, o marido precisa fazer também, para os outros 30% serem resolvidos, zerar a herança espiritual. Se for a esposa precisa fazer.
você vai levar para o seu cônjuge o conhecimento do que você deu aqui. Se ele não veio, vai ficar gravado, a igreja tem um link, senta com ele na sala, vamos assistir juntos outra vez, e leva o teu esposo, a tua esposa, o teu cônjuge a compreender que juntos vocês deixam uma genética espiritual. Do jeito que um filho nosso tem DNA pai, DNA mãe, óvulo e espermatozoide, tem uma herança também de pai e de mãe. E precisa tratar isso para zerar as heranças espirituais malignas e ficarmos só com as bênçãos geracionais. 70% é sua responsabilidade e 70% resolve confessando pecados, desligando no mundo espiritual. E se você fizer todo esse trabalho direitinho, queridos, o resultado é sobrenatural. Eu não estou falando de coisas que eu não estou experimentando há 40 anos, não é? E agora eu quero dar um enfoque para heranças espirituais, porque já falei de responsabilidade ontem à noite, hoje de manhã, e agora vamos tratar só de heranças. Num tempo de Covid, que todos nós vivemos no mundo, é fácil falar de sintomas. Respiração difícil, falta de paladar, falta de olfato, sintoma de Covid, mas não é o Covid. Covid é um vírus. Covid é um vírus que só é detectado por um microscópio de alta resolução, que ataca o sistema imunológico. Mas ele resulta em sintomas. As maldições são assim. As maldições são ações de Deus, juízo de Deus, pelo descumprimento da palavra, e tem sintomas que são detectados na nossa vida. E como eu descobri isso? Na nossa vida, na vida do pastor Otto, havia um sintoma de maldição. Todos os primogênitos morreram prematuramente. Família de crente, o Otto é o 9º filho de 10. A mãe dele converteu-se com 15 anos. Quando ele nasceu, ela tinha 45, 30 anos de vida cristã de verdade. E todos os filhos homens morreram prematuramente. Quando você for para o meu site, eu desafio você a ir para ouvir com profundidade e com detalhes o que eu estou te ensinando. Fazer um SILC, já está a inscrição do SILC liberada a partir de hoje. De manhã ainda não estava, mas no decorrer do dia articulamos com o rapaz que cuida do site, já foi liberada, você já pode se inscrever para o SILC de outubro. Lá no SILC você vai entender com muita profundidade, mas eu quero lhe ensinar basicamente o que era. Nossos meninos morriam prematuramente. Primeiro filho da dona Guiomar, mãe do Otto, primeiro neto da dona Guiomar, homem, e foi assim até o nosso filho. Ontem eu falei que duro foi escutar teu filho estar morto. E todas as instruções que eu tinha, não dava resposta. Eu disse a você que eu fui ao meu Pai Celestial, por que o meu bebê morreu? Na linguagem crentez, tem aquele chavão que os irmãos falam, Deus deu, Deus levou, louvado seja o Senhor, Deus é perfeito, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nada daquilo justificava para mim, porque Deus é bom o tempo todo. Deus não dá filhos para sepultar. Na ordem natural é filho que sepulta pai, não é pai que sepulta filho. Até eu fui para a palavra. Tem morte de bebê na Bíblia? Tem bebê morrendo na Bíblia? Tem. 2 hipóteses. Martirização, Herodes mata os meninos, Faraó mata os meninos, morrem meninos no campo missionário, nas guerras, são mártires. E a segunda hipótese, maldição. Maldição mata bebê na Bíblia? Sim, Deus me levou à história de Davi, que eu falei para você hoje de manhã. Por que morre o menino de Davi? Porque Deus mata o menino de Davi, para cumprir uma lei, visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Derramamento de sangue resultou na morte do menino de Davi. Então, acendeu uma luz na minha cabeça. Tem derramamento de sangue na minha família. Vai fazer a pesquisa. Encontra. Naquele tempo, e muitos anos atrás, eu ainda precisava fazer mapeamento das famílias para chegar numa resposta. Hoje não faço mais.
Hoje fazemos oração de tudo que é herança espiritual, porque oração não tem contraindicação. Você pode orar e renunciar a todas as heranças que provavelmente você tem, porque brasileiro você é, e a nossa origem de nação é assim. E naquele tempo eu não sabia. Vai atrás, vai pesquisar. Encontra um tataravô do meu marido que tinha escravos, derramou sangue. Exatamente o que Deus estava me mostrando na palavra. Derramamento de sangue, se ninguém confessa, se ninguém faz, a renúncia da herança, vai continuar fazendo morte, vai continuar derramando sangue. Esse derramamento de sangue pode ser homicídio, pode ser abortos. Abortos são secretos. Ninguém que vai fazer um aborto chega para a família e fala, vou abortar. É segredo de família. Você não sabe, mas aquela vovozinha bonitinha, cabeça branquinha, maravilhosa, faz crochê, faz bolinho de chuva, conta historinha, talvez não tenha sido uma crente a vida inteira, pode ser que na juventude foi uma sirigaita. Engravidou e abortou. E você não sabe. Ela não chegou em casa e falou, vou abortar. Ninguém faz isso. E eu comecei a perceber que as heranças espirituais, conforme Deus estava me ensinando, eram realidades nas famílias. Eu não falei para você a história de Abraão, mas se você for para o meu site, você vai ver. Abraão entrega a sua mulher para o Egito. A sua mulher fica na casa de Faraó como mulher de Faraó, está escrito isso na Bíblia. Não foi serviçal de Faraó, não foi copeira de Faraó, foi mulher de Faraó. Porque quando o Faraó devolve ela para Abraão, fala, por que você me disse que ela era tua irmã? E não me disse que ela era tua mulher, por isso eu a tomei para ser minha mulher. O Faraó fala isso para Abraão. Do mesmo jeito que o profeta Natã, quando vai ao aposento de Davi, e fala para Davi, porque você matou a Urias e tomou a sua mulher para ser tua mulher. Está escrito lá no livro de Gênesis, Abraão entregou a sua esposa para ser mulher de Faraó. E você vai ver que o começo da promessa de Deus, o começo da conversa de Deus com Abraão é só bênção, é só bênção, é só bênção. Sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar, vou fazer uma grande nação, em você serão benditas todas as famílias da terra, bênção, bênção, bênção. Mas depois que Abraão entrega sua mulher para Faraó, está em Gênesis capítulo 12, a história toda, e a mulher fica na casa de Faraó muitos anos, foi tempo de Abraão ficar muito rico. Na Bíblia não tem a palavra milionário, mas muito rico é milionário na Bíblia. Na Bíblia fala que o homem tem bens, que o homem é rico e que o homem é muito rico, e muito rico é milionário. Abraão, quando chega no Egito, tinha bens. Quando ele sai do Egito, ele é muito rico, ele fica milionário, enquanto sua mulher estava na cama de Faraó. Faraó que devolve ela. Não é Abraão que chega e fala, me devolve a minha mulher, agora eu vou embora. Faraó devolve porque Deus puniu a casa de Abraão. Está escrito, Deus puniu a casa de Faraó, com grandes pragas. Porque a mulher de um outro homem estava com ele. E quando o Faraó viu a sua casa punida, e não é o Egito, é a casa, é a família. O Faraó tinha um harém, muitas mulheres, e todas elas tinham filhos. Naquela cultura, uma mulher tem 11 filhos, 10 filhos. E a casa de Faraó, a família de Faraó foi assolada por praga. E ele manda consultar, certamente, manda consultar os feiticeiros dele, consultar os deuses dele, e os deuses dele devem ter dito, sabe por que a tua casa está com pragas? Porque você tem uma mulher que tem marido que está dormindo com você. E por isso Faraó devolve Saraí para Abraão. Pega a tua mulher e vai embora. Depois que Abraão sai do Egito, depois que ele é expulso do Egito, com a sua mulher e com todos os bens que adquiriu para ficar milionário, enquanto enganava Faraó e usava a sua mulher, ele não consultou Deus. Você vai ver que depois que ele sai do Egito, aí ele foi ao lugar onde outrora estivera, onde outrora havia levantado um altar ao Senhor, e aí, só aí,
voltou a conversar com Deus durante todo o tempo do Egito. Quanto tempo? Não sei. Mas um pecuarista, e aqui deve ter algum, sabe que para ficar muito rico com um rebanho, sem inseminação artificial, demora muito tempo. Você conversa com os pecuaristas, eles falam pelo menos 12 anos. Não sei quanto tempo Sarai ficou na casa de Faraó, mas foram muitos anos. Depois que Abraão vai embora, depois que sai do Egito, depois que volta a ter relacionamento com Deus, Deus retoma a conversa com Abraão. Aparece de novo Abraão, conversa com Abraão de novo. Abraão faz um sacrifício. Em Gênesis capítulo 5 diz que ele ouviu uma voz. E era a voz de Deus outra vez. E sabe o que Deus fala para ele? Sabe, com certeza, a sua posteridade será peregrina em terra alheia. E há de ficar escravo por 400 anos. Eu vou punir o povo que vai prender a sua descendência, mas ela tem que ficar presa por 400 anos. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que o cativeiro do Egito, 400 anos, decorreu do pecado de Abraão. Ou, responsabilidade pessoal, Abraão. Herança, descendência. 400 anos são 4 gerações de 100 anos. Depois sairão com grandes riquezas, mas até lá, miséria, 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 miséria. Qual foi o pecado de Abraão? Ganância. Pecado financeiro. Se dá bem com grana. Ficou muito rico, foi milionário. Enquanto a sua esposa estava na casa de Faraó. É tão doido isso, queridos. Quando você começa a ver na Bíblia os detalhes de heranças espirituais e ver a misericórdia de Deus apesar de tudo. Deus não desistiu da promessa, interrompeu a promessa, retoma a promessa, mas o preço tem que ser pago. A lei é de Deus, Ele é o juiz, Ele é o legislador. No SILC, quando eu me aprofundo nesse assunto, e não é com essa superficialidade que você está recebendo aqui, eu digo para os meus alunos, olha, eu escolhi 3 personagens bíblicos, 3, da maior relevância, como referência de homem de Deus. Eu escolhi Noé, homem justo, íntegro, no meio da sua geração, escolhido por Deus para fazer nova humanidade. Eu escolhi Abraão, amigo de Deus. Eu escolhi Davi, um homem segundo o coração de Deus. 3 líderes espirituais que têm nome de serem especiais para Deus. E Deus deixou de praticar a lei dele, punir a herança? Não. Por que não vai fazer comigo? Por que vai aliviar para mim? Deus não é parcial. A Bíblia diz que Ele julga os povos com equidade. Sabe o que é equidade? É uma justiça imparcial. Ele é justo até com o diabo, quanto não será comigo. Então esse assunto é da maior relevância, queridos. Não se dê por satisfeito só com o que você está recebendo aqui. Vamos lá, sintomas de herança. Quais sintomas da herança deixado por Davi? Promiscuidade e derramamento de sangue, porque o pecado praticado foi esse. Quais os sintomas de herança deixado por Noé? O filho de Noé fez o quê? O jovem Cã fez o quê? Desonra ao pai. Ainda não está escrito, os 10 mandamentos não estão escritos. Ainda não havia sido escrito, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Mas o caráter de Deus sempre foi esse, desonra. Sempre teve status de 10 mandamentos. No mesmo lugar onde ele coloca, não matarás, não terás outros deuses, ele coloca, honra teu pai e tua mãe. Pecado de Cã, desonra ao pai Noé. Maldição a partir de Canaã, extermínio de um povo. Vai viver pouco e vai viver mal. E viveu pouco o povo cananeu. Foi exterminado da face da terra. Desonra pai e mãe, você vai deixar uma herança de vida curta ou vida ruim. Você nunca vai ver uma herança de desonra aos pais, que o povo tenha longevidade, morre cedo todo mundo.
Ou ainda que viva muito, vai viver mal, vai viver uma vida miserável até o fim dos dias. Por quê? Porque é a maldição que Deus estabeleceu na própria palavra dele, a lei dele. Ele é o juiz. E Abraão, qual foi o pecado? Financeiro, ganância, se dá bem. Quando ele combina com Saraí, ainda em Canaã, antes de fugir para o Egito, ele fala para ela: você lê lá, não faça isso agora, olha para mim, depois você lê. Você é formosa, os egípcios quando te virem vão te querer. Vamos dizer que você é minha irmã, porque aí eles te levam e me tratam bem por amor a você. Em outras palavras, não importa que eles te levem, importa que eu fique vivo. Você pode ser mulher deles. E a Bíblia fala que por causa dela, Faraó tratou muito bem a Abraão, que ficou muito rico. Então ele enriqueceu como? Com base numa mentira, iludindo o Faraó, usando a sua esposa. Qual a herança espiritual que o povo dele tem? 4 gerações? Miséria. O pecado é financeiro, a herança, necessidade financeira, pobreza. Eram escravos, não tinham nada para viver. Escravos não têm nada, nem salário. E esses são sintomas de herança. Herança de vício. Meu bisavô, eu estou falando do meu bisavô. Meu bisavô era um homem muito rico. Ele não era adepto da escravidão, ele tinha dinheiro para comprar escravos, sim. Diferente do que aconteceu com a família do Otto. Mas o que ele fez? Ele comprou fazendas na beira da fronteira com o Paraguai, porque ele descobriu que se ele construísse uma estrutura de trabalho, onde ele permitisse que os empregados bebessem nos finais de semana, os próprios empregados plantam cana, os próprios empregados fazem o alambique, os próprios empregados fazem a cachaça é vendida no armazém da fazenda. No fim do mês tinha tanta cachaça vendida que não ia ter salário, só ia ter empregado que trabalhasse segunda a sexta pela cachaça do fim da semana. A dívida no armazém de comida e de cachaça era o salário. Mas a Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário. E o meu avô ficou muito rico, chegou a ter 5 fazendas com empregados que permitia que eles bebessem a bebida que eles mesmos produziam, alambique, cachaça, cana-de-açúcar. Qual foi o legado que deixou para a família? Drogas, vícios de toda a natureza. Quem conhece a minha história sabe que a minha mãe se drogava. Drogas, docinhos e abuso sexual é o título da minha biografia. O mesmo homem que vendia drogas para minha mãe foi o mesmo homem que abusou sexualmente e que me cevou desde os 5 aos 9 anos com docinhos para ganhar a minha confiança. Droga, droga, droga. Avô morre com cirrose hepática, bêbado. Tinha que acordar e tomar um copo de cachaça, porque senão tremia o dia inteiro. Minha mãe tinha que se drogar, noite e dia, usando drogas, dormindo numa cama. Meu irmão enlouqueceu pelo uso de LSD. Aqui em Brasília, nesta cidade. Meu irmão veio para essa cidade, ele tinha 16 anos de idade, super inteligente. Meus pais tiveram que emancipá-lo para ele poder vir para cá, porque ele passou em arquitetura na UNB e em sociologia em uma outra universidade de Brasília. Aos 16 anos ele era aluno de arquitetura, aluno de sociologia e dava aula de violão no conservatório em Brasília. Mega inteligente. E usando LSD nessa cidade, ele enlouqueceu. Passou 5 anos internado em um hospital psiquiátrico. Nunca mais foi a mesma pessoa. Por quê? Herança espiritual de vício. Gerou na descendência uma dependência química, porque os demônios trabalham em castas.
Eles são como atletas especializados em um determinado jogo. Demônios se especializam em promiscuidade, demônios se especializam em vícios, demônios se especializam em violência, demônios se especializam em derramamento de sangue. E vai repetindo isso em famílias, geração após geração. Quando você olha para as famílias e faz um mapeamento, você vai ver isso. O pessoal que vem de seguro de vida sabe disso. Não existe uma genética biológica para repetidas enfermidades numa família, mas existe uma genética espiritual. Quando o agente seguro vai fazer entrevista, ele pergunta de determinadas enfermidades numa família. E se tem vários índices daquela enfermidade, acende uma luz e o seguro fica mais caro. Porque se repetem essas enfermidades. Doenças graves, enfermidades graves, acidentes frequentes, mortes prematuras, indícios de derramamento de sangue numa família. Assim foi na minha. E as heranças espirituais têm sintomas que são semelhantes ao que foi plantado. A raiz de iniquidade que brota vai trazer uma árvore igual à árvore mãe, a principal árvore. Mas ao longo do tempo, queridos, eu fui encontrando coisas que eu não tinha explicação. Eu não estou falando de 40 dias, nem de 40 meses trabalhando com famílias. Eu estou falando mais de 40 anos. Eu fui identificando algumas situações familiares que eram repetitivas numa família, eram sinais repetitivos, mas que eu não conseguia identificar que tipo de herança, a que tipo de herança se referia. Por exemplo, doenças na cabeça e no pescoço, enfermidades nessa área do corpo, vários casos numa família com tumores na cabeça, ou um tumor com uma das pessoas da família, com outra família, um aneurisma, e com outra pessoa da família, uma dor de cabeça insuportável, que você pode dar o nome que quiser, enxaqueca, sei lá que nome você vai dar, mas uma dor de cabeça que não passa com nada, que é periódica, de vez em quando aparece, ou pessoas com cegueira e surdez, e tumor na tireoide, e doenças nessa área do pescoço, quadros repetidos na família. Mas não apenas doenças físicas, mas doenças mentais, porque o cérebro, a parte neurológica também está aqui, e quadros repetitivos de loucura. Tem 3 doidos na família, 3 malucos, mas tem um que é doido, que é maluco, e tem outro que é um esquizofrênico, e o outro tem Alzheimer, e o outro tem transtorno obsessivo compulsivo, e o outro tem autismo, e o outro tem mal de Parkinson. São doenças que estão no quadro neurológico, também é cabeça e pescoço. E quando eu comecei a identificar repetitivos casos de doenças aqui, fazendo o mapeamento das famílias, eu identifiquei uma herança espiritual de ocultismo, uma herança espiritual de feitiçaria, consulta a demônios, consulta a trevas, práticas espirituais de consulta a seres espirituais das trevas. Seja declaradamente, seja sutil, um ocultismo sutil, mas ocultismo, busca de trevas. Eu fui ao Senhor, por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Queridos, eu preciso interromper para te dizer algo, porque eu quero que os teólogos de plantão já se acalmem aqui. Porque eu estou falando de prática, aí você vai dizer, pastora, não é por prática, é por doutrina. Não é por prática, é por doutrina. Pois eu quero te dizer, é por prática, sim. Carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11, onde Paulo, meu mestre, fala que tem muitas coisas para explicar, mas que são difíceis de entender. Os crentes hebreus, que já deviam ser mestres pelo tempo decorrido, ainda estão precisando dos princípios elementares dos oráculos de Deus. E o apóstolo Paulo, que eu creio que é o autor da carta aos Hebreus, pela profundidade de revelação, ele diz para os hebreus que quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
O que se alimenta de leitinho é criança, é imaturo espiritual. E ele diz, mas o alimento sólido, a feijoada, é para os adultos. E ele vai explicar quem são os adultos, quem são os maduros espirituais. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É assim que está escrito. O alimento sólido é para os adultos. A comida grossa, a palavra consistente, é para os adultos, é para aqueles que pela prática, não pela teoria, não pela doutrina, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é bem, o que é mal? Luz e trevas. E o que é discernir? É fazer leitura espiritual. Não desenvolve-se por estudo, não é doutorado, mestrado. Não é academia de ginástica, musculatura, fala de exercício, de prática, do discernimento espiritual. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. É exercício. Prática, exercício, está escrito essas duas palavras. É pelo muito fazer que você vai se exercitando. E vai discernindo bem e mal, vai discernindo luz e trevas. Se você for para um lugar de trevas, qualquer lugar que tem experiência de culto a demônios, o líder vai falar, você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Deus está falando para mim e para você na carta aos Hebreus. Você tem espiritualidade, você precisa desenvolver. O seu espírito precisa ser desenvolvido para discernir bem e mal, luz e trevas. E o que é discernimento espiritual? Eu comecei dizendo que se você discerniu espiritualmente, o que aconteceu aqui, você viu um casal que disse, eu confessei o meu pecado, eu tratei o meu pecado, e olha o que nós estamos colhendo aqui, do que eles plantaram como obediência à palavra de Deus. O que é discernimento espiritual? É uma leitura espiritual, de um fato espiritual. E o apóstolo Paulo, que eu creio que é o autor da carta aos Hebreus, da carta aos Coríntios, ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos, ouvidos no corpo, na carne, órgãos dos sentidos, coração, alma, músculo cardíaco, não, alma. Quando Deus fala de coração, Ele fala de alma. Nem no corpo, nem na alma você vai entender o mundo espiritual. E termina o texto, é só pelo Espírito que o homem discerne coisas espirituais. E ele termina dizendo, o homem natural não discerne as coisas do Espírito. É pelo Espírito. Então, eu tenho absoluta certeza que pela prática, por anos e anos de experiência, Deus tem me dado a faculdade exercitada para discernir o mundo espiritual. E agora eu volto para o sintoma. Pela prática, atendendo pessoas, anos e anos e anos, Deus me deu a graça de discernir espiritualmente que herança espiritual de ocultismo é doença nessa parte do corpo. Por quê? Porque essa é a parte do corpo ofertada para o inferno. Quem já andou por lá sabe que vai fazer a cabeça para o demônio. Quem já andou por lá sabe que pergunta qual é o seu santo de cabeça. Quem já andou por lá sabe que nos rituais bate a cabeça no altar. E não precisa nem você ter andado por lá. Como é que uma pessoa psicografa? Como é que alguém escreve um livro, um demônio usando a mão dele? Usa a cabeça dele. Você sabe que se você tiver um acidente vascular cerebral, você perde o movimento da mão, do braço. Porque aqui está o motor que comanda todo o seu corpo. Ontem eu falei, hoje de manhã, não sei, do Van Clerc, que o médico corta um nervo do tamanho de um fio de cabelo, da espessura de um fio de cabelo. E o movimento do estômago parou.
Porque é aqui que comanda o movimento de Estocolmo, aqui comanda a digestão, aqui comanda o caminhar, aqui comanda o movimento da mão. Essa é a parte entregue para Satanás. É a cabeça, é o pensamento, é o cérebro. Quando aqueles demônios entram gritando, bem sei que és o santo de Deus, eles estão falando, e a fala começa onde? No cérebro. Está usando a boca daqueles homens. Quando eles vêm andando até Jesus, estão usando os pés. E quem comanda os pés? A cabeça. Então, a parte do corpo que é ofertada para Satanás é a cabeça. E aí eu entendi. Porque que os sintomas são doenças nessa parte do corpo. E a partir de então, começando a renunciar heranças de feitiçaria, além das heranças de vício, além das heranças de promiscuidade, além das heranças de violência, e de tudo, de roubo, de furto. Começamos a renunciar às heranças de ocultismo. E sabe o que aconteceu? Crianças começaram a ser curadas de autismo. Uau! Vai para o meu canal oficial do YouTube, você vai ver lá, crianças podem ter doenças espirituais. Lá tem a história de um menino em Xinguara, no Pará, que foi curado de autismo, no dia em que os pais estavam lá em Joinville, Santa Catarina, confessando os pecados geracionais, a criança de 4 anos que nunca havia falado, autismo em alto nível, espectro autismo de alto nível, foi curado instantaneamente. Por quê? Porque a herança espiritual do ocultismo é doença nessa área, cabeça, pescoço. Outra maldição que gera um sintoma diferenciado, que pela prática, Deus começou a me ensinar, mas não só pela prática, pela palavra, Deus começou a me mostrar, a idolatria. A idolatria, queridos, traz uma herança terrível para os descendentes. O Salmo 115 fala que o ídolo tem olho não vê, olhos não vê, boca não fala, mão não apalpa, ouvido não ouve, pé não anda, som nenhum sai da garganta, torna-se iguais aos ídolos, os que os fazem e os que neles confiam. Quem faz? O artífice. Quem confia? O idólatra. Quando você adora Deus, quando você é filho de Deus, quando Ele é o teu Deus, você vai se tornando semelhante a Ele. Eu falei ontem, de glória em glória, você vai se tornando semelhante a Jesus, estatura de varão perfeito. Você vai se limpando e vai voltar ao projeto de Deus, que é ser semelhante a Ele. Quando você adora um Deus, você se torna semelhante a Ele. E essa semelhança, primeiro, é um deficiente espiritual. O livro que está ali, A Verdade que Me Libertou, e eu vou aproveitar e falar do livro, só hoje que você pode comprar com um cartão de crédito, porque amanhã de manhã já não pode mais, porque nós vamos pregar amanhã de manhã na igreja, vamos sair batido, que nosso voo é logo depois do almoço, e a máquina de cartão tem que ir embora. A partir de hoje, a partir de amanhã, você não pode mais comprar um cartão até hoje, final da noite. A Verdade que Me Libertou é o nome do livro. É para evangelizar idólatras. É um livro que vai trazer luz para a idolatria. E nesse livro está escrito tudo sobre idolatria. Está escrito, por exemplo, que está em Deuteronômio capítulo 4. Você sabia que Deus não apareceu para o homem no Monte Sinai? Ele não apareceu, ouviram ruídos, ouviram som de trombeta, mas ninguém viu o Deus que escreveu os 10 mandamentos. Sabe por que ele não apareceu? Vou te contar. Deuteronômio capítulo 4, quando Moisés está conversando com o povo vai entrar na terra prometida, Moisés não vai, Deus já falou para ele que ele não entrará, e ele exorta o povo a obedecer a Deus. Última recomendação de Moisés. E Moisés fala assim, Deuteronômio 4, a partir do versículo 10, não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras,
a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Então chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, ao meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem desculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Você está entendendo? Que Deus não apareceu ao homem quando ele desceu com o seu trono do céu para entregar as tábuas da lei, os 10 mandamentos, com a sua lei maior. Ele não apareceu por uma razão: para o homem não fazer imagem dele. Não vos corrompais. É corrupção da fé. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse combate a idolatria. Eu estou falando aqui do começo da Bíblia. E se eu te falar do fim da Bíblia, você vai ver lá quando fala em 21 de Apocalipse, novo céu e nova terra. Vi novo céu, nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para ser esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A idolatria é uma abominação tão grande a Deus, é uma afronta tão grande a Deus, que na sua lei maior, nos 10 mandamentos, o primeiro deles é: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto. Quando eu era criança e vivia na idolatria, quando eu era adolescente, vivia na idolatria, eu acreditava que o primeiro mandamento era o que estava no livrinho que me deram quando eu fiz a primeira comunhão. E naquele livrinho, o primeiro mandamento era: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Que lindo! Claro que você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Mas o primeiro mandamento é para você não adorar a Deus, para você não se prostrar diante de imagens, para você não dar culto. E a consequência espiritual da idolatria para os descendentes é terrível, terrível. Para você ter uma ideia, no livro de Oséias, que é uma carta onde Deus fala contra a idolatria, está lá algumas das consequências da idolatria. No livro de Oséias, no capítulo 4, por exemplo, está escrito assim no versículo 12:
O meu povo consulta um pedaço de madeira, é o ídolo. O meu povo consulta um pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Responde, pastora. Responde. Por que responde? Porque atrás de cada ídolo tem um demônio. Tudo aquilo que Deus abomina, Satanás toma para si. Atrás de ídolo tem demônio? Está escrito na Bíblia? Está. E está escrito no Novo Testamento. Está escrito em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Quando fala a partir do versículo 14 que o cristão deve fugir da idolatria. Portanto, amados irmãos, fugir da idolatria, ele escreve. Falo como a criteriosos, julgai vocês mesmos o que diz. Porventura o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão com o sangue de Jesus, o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Embora sendo muitos, um pão, uma só carne, todos somos participantes do pão, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que a ele sacrificam é demônio que sacrifica e não a Deus. Atrás dos ídolos tem demônios. E os demônios respondem na encruzilhada? Responde. E o demônio responde na idolatria também. Faz a promessa, tem a resposta. Como responde? Está escrito. O meu povo consulta pedaço de madeira, a vara da resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Idolatria, na Bíblia, é chamada de prostituição espiritual. Você deixa o verdadeiro para ficar com o outro. E olha a consequência espiritual. Sacrificam sobre o cimo dos montes, os lugares altos é que são os lugares da idolatria. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Adultério, prostituição, herança de idolatria. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar na carta aos Romanos a confirmação disso. Apóstolo Paulo, quando ele fala da idolatria e a depravação dos homens, ele faz uma conexão. Romanos capítulo 1, está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Não reconhecer Deus como Deus só pela criação, só pelo céu, só pela terra, só pelo mar, só pelas plantas, só pelas aves. A natureza é uma carta de amor de Deus para os homens. Você lê um livro e você vai acreditar que o livro se escreveu sozinho, não tem um autor? Você vê um quadro pintado e acredita que o quadro se pintou sozinho? Você vê a natureza, a obra da criação e não crê num Criador? É isso que ele está dizendo? É indesculpável. E ele continua: porquanto, tendo conhecimento de Deus, versículo 21, não o glorificaram como Deus, se tornaram nulos os seus raciocínios, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem. Corruptível, quebra, descasca. E continua: por causa disso, em decorrência disso, em consequência disso, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Aqui está escrito imundícia. Pela concupiscência de seu próprio coração, levou Deus para desonrarem os corpos. Pela concupiscência da alma, Deus entrega o corpo à imundície. E diz assim: porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura, o objeto, em lugar do Criador. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Imundície, paixão infame. As mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Modo natural
Tem um modo natural de fazer sexo? Tem. É natural você comer milho pelo ouvido? Tem o lugar certo. Decorrência da idolatria. Aí chega aquela mulher para ser liberta e fala: eu só tenho prazer em fazer sexo pelo outro lugar. O lugar que Deus fez para excremento, o lugar que Deus fez para exceção. Mudar o modo natural. E, igualmente, homens com homens se inflamaram, deixando as mulheres, o contato natural. Consequência espiritual da idolatria, está escrito. Mas tem mais. Volta para a carta de Oséias. Oséias, capítulo 9, vai mostrar mais consequências da idolatria. E eu fui atrás, porque quando os nossos meninos morriam, quando os nossos primogênitos morriam, a gente acreditava que era só por causa do derramamento de sangue, de escravidão que os nossos antepassados tiveram, os antepassados da família do Otto. Mas tinha mais, tinha idolatria. A minha sogra converteu-se com 15 anos, e antes disso, idolatria, 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 gerações de idolatria. E olha o que está escrito, capítulo 9 de Oséias, está escrito assim, versículo 10 em diante, Deus está falando do povo que ele achou, que ele encontrou. Achei Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles se foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Contra Efraim, a sua glória voará como a ave, não haverá nascimento, nem gravidez e nem concepção. O nome disso é esterilidade. Consequência da idolatria é a esterilidade. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique homem nenhum, morte de meninos. E continua o texto, você lê e você vai encontrar tudo aqui. Termina dizendo assim, versículo 18, 16, ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos no seu ventre. Aborto involuntário, engravida e morre o bebê no ventre. Isso tudo é consequência da idolatria, queridos. E não é a pastora Tânia que está falando, a pastora Tânia só está lendo a palavra. Quem de nós não tem uma herança espiritual de idolatria? Se tem uma única pessoa aqui nesse lugar, que não tem uma história de idolatria pessoal, ou de um pai, ou de um avô, ou de uma avó, que tenha se prostrado diante de imagens, que tenha adorado imagens, que tenha reverenciado imagens, fica em pé, eu quero te conhecer. Todos nós temos. Todos nós temos herança espiritual de derramamento de sangue. Todos nós, pastora, todos nós. Quando eu era criança, eu estudava na Decoreba. Subia numa goiabeira e repetia os livros de história que me davam para estudar, para tirar boa nota na prova. E eu estudava e tinha um tal do navio dos degredados. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Os degredados. Vieram de navios, os degredados foram os primeiros habitantes do Brasil. Tirava nota boa, só responder os degredados tirava nota boa. E o que eram os degredados? Eu lá sabia. Eu só fui saber o que era degredado quando eu estava estudando para juíza, concurso para juíza. Fui para uma biblioteca excelente no Rio de Janeiro, biblioteca do Banco do Brasil, fiz pesquisas e descobri que os livros de Código Penal de Espanha e de Portugal, que traziam as penas pelas condenações dos criminosos em Portugal e Espanha, as penas mais duras era degredo para o Brasil.
Porque aquela terrinha chamada Brasil, que acabou de ser descoberto, virou colônia penal. O bandido é bandidão, nós não queremos mais nem Portugal nem Espanha, vamos mandar para o Brasil, colônia penal. Quem são os degradados? Os que vieram para fazer o povoamento do Brasil. E quem são? Os nossos antepassados. Estupradores, serial killer. Então, a idolatria, juntinho com essa perversão toda, são as nossas raízes. E o ocultismo também. Porque os índios sempre praticaram a pagelança, consulta demônios. E os índios também derramam sangue. Você escuta falar que os índios são exterminados porque o branco vai lá, passa gripe, passa vírus, nada disso. Porque tem uma prática indígena de morte de crianças. Se você entrar no Google e botar infanticídio indígena, você vai descobrir que em muitas situações eles sepultam vivos os seus bebês. Se nascem gêmeos, um tem que sepultar, senão vai trazer maldição para a aldeia. Se engravida a mocinha que não tem marido, ela tem que parir no meio da floresta, fazer um buraco, ficar de cócoras, terminou o parto, ela tem que cobrir a criança viva ainda com terra. Se falta um dedo, nasce com qualquer deformidade física, tem que sepultar vivo para não trazer azar. E qual a consequência disso? Suicídio. Tem uma aldeia no meio do Amazonas que os índios estão na rede, descansando, escutam uma voz na floresta chamando. O espírito da floresta chama. Quando ele se levanta da rede, caminha em direção à floresta, todo mundo já sabe que ele vai se matar. Tem um determinado cipó venenoso, que ele entra lá e mastiga o cipó e já morre por lá. O nome disso é suicídio. Infanticídio, suicídio. Sangue derramado, renovando o pacto com trevas, com espíritos de morte. Por isso o extermínio. Pela graça e pela misericórdia de Deus, quando eu estive em Porto Seguro, no ano passado, fazendo uma conferência, e eu desafio você para o YouTube ver essa conferência. Porto Seguro é o útero da nação brasileira e é o útero da idolatria. Lá em Porto Seguro, Deus me deu a graça de consagrar um discípulo índio, que hoje é pastor, que está fazendo um trabalho fabuloso de libertação no meio dos índios. Quando eu fui para Porto Seguro para fazer a conferência, eu fiz uma pesquisa profunda e eu descobri o seguinte: a reforma protestante, que todo mundo conhece, que aconteceu em 1517, na verdade ela tinha já um caminhamento, ela vinha num processo. O clímax foi em 1517, com as teses de Lutero. Mas antes disso, em volta de 1500, um pouquinho antes, já começou um movimento reformista na Europa. Não a idolatria, não a venda de indulgências, não compra lugar no céu, a salvação é pela graça. Já começou a haver um movimento de reforma. Quando o Brasil foi descoberto, esse movimento já estava em andamento. O Brasil foi descoberto em 1500. E aí eu li uma carta escrita pelo governador-geral do Brasil para o rei de Portugal, dizendo que era preciso iniciar um movimento de idolatria imediato no Brasil, como contra-reforma, para que o evangelho não chegasse no Brasil. Por isso a primeira missa. Por isso os índios, coitados dos índios, ter que rezar uma missa em latim, eles não sabiam nem o português, mas tinham que repetir o latim. É a nossa história, é o nosso berço. Você sabe o que mais a idolatria fez no Brasil? Eu desafio você a pesquisar. Tem um artigo, né? Isto é Dinheiro, está no Google, vai lá, hoje tem um livro escrito, mas o dia que eu comecei a pregar não tinha. O livro foi escrito a partir da minha pregação. O artigo chama de Recife a Manhattan, isto é Dinheiro, Google de Recife a Manhattan. Por que de Recife a Manhattan?
O dia que fez 150 anos da expulsão dos holandeses do Brasil, foi escrito esse artigo. Esse artigo conta que Recife era para Manhattan em riqueza, em prosperidade, o que Manhattan é para Recife hoje. A riqueza que está nos Estados Unidos estava em Recife. Como assim? Pois é, os holandeses que invadiram o Brasil e que foram ali em Recife, o seu polo, na verdade, no Nordeste, e ali em Recife fundaram a primeira sinagoga da América Latina. Eles eram judeus. Os holandeses eram judeus. E eles não se renderam à idolatria, eles não se renderam às imagens. Eles foram expulsos por causa disso. Navios saíram do Brasil. A maioria deles afundou. Outros foram atacados por piratas caribenhos. Um navio, um único navio, com 23 holandeses judeus, chegou num porto final, Newark, Nova Arca, Nova Aliança. O americano faz um contract form para falar, ele fala Newark, mas é Newark, é Nova Arca. Desembarca lá, os holandeses judeus expulsos do Brasil são recebidos por uma nação que os acolhe. E a bênção de Deus que estava programada para o Brasil é expulsa. Porque a promessa de Deus é imutável, irrevogável. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Promessa para Abraão. O Brasil, ou melhor, a idolatria do Brasil expulsa a bênção que Deus mandou para cá. E agora? E agora o Wall Street, Bolsa de Valores, riqueza dos Estados Unidos, deveria estar aqui. E agora? E agora brasileiros formados em cursos superiores que não encontram emprego aqui, vão para os Estados Unidos, entram pelo México, fazem de tudo para ganharem dinheiro, limpando casa de judeu. A idolatria fez isso. E todos nós temos essa herança, de havermos expulsado a bênção dessa terra. Agora, queridos, graças a Deus, a misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. Graças a Deus, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Graças a Deus tem solução. E qual é a solução? A solução é confessar pecados geracionais. O meu pecado pessoal eu confesso para ficar livre da morte. E o pecado geracional eu confesso para ficar livre da herança. E é preciso confessar. Daniel estava num cativeiro fazia 70 anos. Quando você lê o livro de Daniel, a história de Daniel confessando pecados geracionais começa assim, capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar oração, súplica, jejum, pão de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. Por que começa dizendo assim, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos? Porque Deus está querendo dizer para mim e para você que Daniel era um adolescente, foi para o cativeiro da Babilônia, ficou preso durante todo o governo de Nabucodonosor, depois sucessor de Nabucodonosor, Assuero. Daniel continua preso, sucessor de Assuero, agora o filho de Assuero, que é Dario, e Daniel continua preso, mesmo sendo santo e separado. Por quê? Porque ele estava ali por uma herança espiritual. Quando você vai ver a confissão dele, ele confessa: eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Por isso as maldições que estão escritas no livro da lei vieram sobre nós. Agora, ele leu o livro do profeta Jeremias, que o cativeiro deveria durar 70 anos. Ele não leu só esse versículo, ele leu todo o livro de Jeremias e ele entendeu
Ele leu o capítulo 1 de Jeremias, onde Jeremias falou para o povo 70 anos atrás: olha, assim diz o Senhor, eu introduzi vocês numa terra fértil que mana leite e mel, e ao invés de vocês me adorarem, vocês foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. Por causa disso, está escrito no livro de Jeremias: eu ainda pleitearei convosco e até com os filhos dos vossos filhos eu pleitearei. Epa, Daniel falou: filho de filho? Eu sou neto. 70 anos já é a geração do neto. Quando você tem 70 anos, você já tem neto. Então é por isso que eu estou no cativeiro até hoje. Porque os meus pais se foram para a idolatria. Daniel leu o livro de Jeremias, no capítulo 16, a partir do versículo 10, onde Deus manda um recado para o povo pela boca de Jeremias: olha, vai acabar o tempo da alegria, havia tempo de dor. Havia um adágio em Israel: o tempo do noivo, o tempo da noiva, é tempo de festa, vai acabar esse tempo. E aí Jeremias, Deus falando 70 anos antes, quando o povo perguntar por que Deus está bravo, por que Deus está nos ameaçando com todo esse grande mal? Profeta, você vai dizer para o povo: porque os vossos pais me deixaram, foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. Daniel entendeu. Então é por isso que eu estou preso. E Daniel certamente foi para o livro da lei, Levítico. Como resolver isso? Confessar pecado. Confessar pecados. E você vai ler o capítulo 9 de Daniel, é confissão de pecados dele e dos antepassados. Mas pastor, a responsabilidade não é pessoal, por que eu tenho que confessar pecado de antepassado? Para reconhecer a herança. Você vai confessar para reconhecer a herança. Você vai confessar que o pecado dele resultou na herança para você. E aí sim você tem direito a renunciar à herança. Você não vai fazer como o fariseu que eu mostrei para você, falando para Jesus: se tivéssemos vivido no dia do nosso Pai, não teríamos sido seus culpas, não temos nada com isso. Não, você não tem nada com o pecado, você tem a herança. Você não tem a responsabilidade pessoal, mas você é o herdeiro. E aí você tem sim consequência geracional. Porque está escrito no livro da lei: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, dos pais nos filhos. Se você é filho, o pecado de seu pai gerou herança para você. Mas pastor, eu não fiz nada. Eu sei. O homem é rico porque Deus abençoou e ele prosperou, e ele plantou uma rocinha de milho, e Deus deu a ele um fruto maravilhoso do plantio, e hoje ele é o maior exportador de grãos do Brasil. Ele tem 2 filhos safados, sem vergonha, maconheiro, baladeiro. E o homem ficou rico, fez um big de um patrimônio, e quando ele morre, ele deixa uma herança. E quem herda a herança? Os safados sem vergonha. Ou então o contrário: o cara é um corrupto, um político corrupto, safado, bandido, constrói um patrimônio fabuloso, e tem 2 filhos santos, meninos de Deus. E esse homem morre e deixa um patrimônio. Quem herda o patrimônio dele? Os filhos. Por quê? Porque está escrito na Bíblia: sois filhos, logo sois herdeiros. A herança não decorre de fazer ou deixar de fazer nada. A herança decorre da legitimidade de ser filho, só isso. Sois filhos, logo sois herdeiros. E a herança é sucessória. Ela vai para os outros. A minha herança vai para meus filhos. E como fazer para resolver isso? Quando eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, como que você renuncia a uma herança material? Digamos que você e seu irmão, com herança patrimonial, e você não quer a sua parte, você quer abençoar o seu irmão. Você prosperou, você tem recursos, seu irmão nunca deu certo, ou seu irmão tem alguma doença que não dá para trabalhar, então eu vou abrir mão da minha parte, vou deixar para o meu irmão.
Basta que você não vá pegar a herança? Não, não basta. Você precisa renunciar ao direito de herança. E essa renúncia é irrevogável, você não pode voltar atrás depois que renunciar. E como é que faz isso, pastora? Num tribunal. Existem ações num tribunal de jurisdição contenciosa, briga, lide, pretensão resistida, eu quero, o outro não quer, eu vou pedir para o juiz decidir. Isso é jurisdição contenciosa, mas tem jurisdição voluntária. É um pedido ao juiz. Eu quero que ele homologue alguma coisa para mim. E eu entro com uma petição renunciando ao direito de herança. Eu tenho que declarar que sou filho, para provar a legitimidade de herdeiro. Eu tenho que apresentar os documentos que provam os bens patrimoniais. E expressamente eu manifesto a minha renúncia ao direito de herança. O juiz vai me chamar, vai querer me ouvir, querer ter certeza que eu não estou sendo pressionado, coagido, que eu estou no livre exercício da faculdade mental, e eu vou lá e falo, é isso mesmo, juiz, eu quero renunciar à herança, reconheço que ela existe, reconheço o patrimônio, reconheço os bens, reconheço o meu direito, mas eu quero abrir mão dele, e eu quero deixar isso determinadamente patenteado num processo. Quero que o senhor homologue para acabar esse negócio. E o juiz vai homologar. Renúncia ao direito de herança. E nunca mais eu vou poder voltar e falar, arrependi, quero de volta a minha herança. Exatamente assim no mundo espiritual. Você renuncia ao direito de herança. Reconhece o pecado dos antepassados. Reconhece o que fizeram, reconhece a herança que veio e renuncia a ele. Como Deus é bom, a herança da cruz pode vir para nós, entregarmos lá as nossas maldições, queridos. Mas não é automático, lembra? E agora nós vamos orar, renunciar ao direito de herança. Uau! Diga uau! Uau! Chegou a hora. Nós vamos fazer da seguinte maneira, depois eu ainda tenho algo a dizer a você. Nós vamos ter uma outra coisa para ensinar. Eu vou fazer uma oração primeiro, essa oração chama oração de cobertura, eu dei esse nome, uma oração pedindo a Deus proteção. Porque os espíritos familiares que estão na nossa linhagem estão há muitos anos. Lembra de Jesus falando para aqueles fariseus, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias vai vir sobre essa geração, porque ninguém antes daqueles homens confessaram pecados geracionais, e a raiz de iniquidade brotou geração pós geração, geração pós geração. Como que vem desde o sangue do justo Abel? 4 gerações é para resolver, não resolveu? Vai praticar o pecado, vai começar a contar mais 4. 4 gerações é para resolver, não resolveu? Vem mais 4 e mais 4 e mais 4. Então nós temos espíritos familiares que estão conosco, trazendo morte, roubo e destruição a muitos e muitas gerações. E eles não querem sair. Eles fazem tudo para não sair. Por quê? Porque não tem lugar para eles agradável. A Bíblia fala que quando sai vai para lugares áridos e desertos. E eles não querem sair. Então precisamos de uma proteção especial de Deus para fazer o que faremos aqui. E eu vou orar para isso. Você vai concordar com a minha oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta hora uma proteção especial sobre cada família aqui representada, sobre cada família que está ouvindo em casa, sobre cada família que vai ouvir ao longo dos tempos, Pai, essa ministração. Guarda, Pai, no teu esconderijo tudo que leva o nome e que tem o sangue deles, Pai, toda a parentela. Guarda, Pai, no teu esconderijo todos os bens que eles têm, Pai, porque não temos nada que do céu não nos tenha sido dado. Guarda, Pai, no esconderijo até os nossos animais, Pai, tudo que o Senhor nos deu, tudo que importa para nós, todos aqueles a quem amamos, os rebanhos dos pastores que estão ouvindo, Pai, guarda, torna invisível aos olhos do maligno, reveste com a cobertura do sangue de Jesus, e dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai,
para fazerem uma varredura nas nossas casas, retirarem dali, amarrados, acorrentados, sem força e sem poder de retorno, os espíritos imundos familiares que estão alojados ali por causa de gerações. Aqui neste lugar também, Pai, pedimos que o Senhor esteja destacando os teus anjos para estarem a nosso serviço, como está escrito na tua palavra. E se por acaso espíritos familiares estiverem aqui, acompanhando essas pessoas, para esses anjos levarem esses espíritos amarrados, acorrentados, sem força, sem poder de agir e sem poder de retorno, para que essas heranças sejam anuladas, canceladas, em nome de Jesus. Amém. E agora que eu fiz a oração de cobertura, eu vou fazer uma oração, vou construir uma oração para você repetir comigo. Mas escute bem, só se você creu em tudo que foi ensinado. Porque a oração só tem eficácia se ela for regada pela fé. Se você disser e crer que será como você diz, assim será. Jesus ensina isso. Até a tua salvação precisa começar no coração. A palavra é apenas para gerar no mundo espiritual as sementes, mas tudo começa dentro de você. Só se você crer, você vai repetir a oração que vamos fazer. E você vai fazer essa oração sentadinho, de olho aberto. Por que de olho aberto, pastora? Porque se você fecha o olho, diminui a sua conexão com o mundo natural. E os espíritos familiares que podem estar ao seu redor podem atrapalhar a sua oração. Criar dificuldade para você continuar orando. Então não fecha o olho. E vai orar de mãos para baixo. Mesmo que você tenha hábito de orar sempre levantando as mãos, agora você não vai levantar. Você só vai levantar as mãos se você sentir-se mal. Se você tiver dificuldade para continuar a orar. Se você sentir que algo está impedindo você de orar, você vai levantar a mão. E um dos líderes que estão aqui à volta, pastores, líderes desse ministério, que estão aptos para irem até você, para te ajudarem a continuar a oração, eles vão até você porque viram sua mão levantada. Então, não levante a mão se não precisar de ajuda, só se precisar. São intercessores e vão te ajudar a orar, eles vão até você para fazer você continuar a orar. Não pare de orar. Pastora, e se eu for impedido totalmente, bloqueado, se o espírito familiar que está na minha família há muitos anos tiver possibilidade de interferir e mudar a minha voz, fica calmo, eles vão te ajudar. E quem está do teu lado, continue a orar, não se preocupe com você. Desde que os líderes desse ministério se preocupem. Você só precisa continuar a orar. E depois da oração que você vai fazer, aí eu vou fazer uma oração de concordância com a tua oração. Ligar na terra. Desligar as heranças malignas da sua vida e ligar a sua vida à herança da cruz. E aí nós terminamos. Aí eu vou te ensinar outra coisa. Então, de olho aberto, repetindo em voz audível. Diga comigo: Senhor meu Deus e meu Pai. Reconheço que os meus antepassados deixaram um legado de bênção pelo que de bom fizeram. Mas também reconheço que no que desobedeceram a tua palavra e fizeram o que o Senhor disse para não fazer, também deixaram um legado de maldição. E quero nesta noite, fiado na tua palavra, no livro de Levítico, onde está escrito que se confessássemos as nossas iniquidades e as iniquidades dos nossos pais, o Senhor mudaria a nossa história. Estamos aqui para isso, Pai. Confessar as iniquidades dos nossos antepassados.
E pedimos ao Senhor que receba no teu trono de graça as nossas confissões. Diga primeiramente, eu confesso os pecados de idolatria dos meus antepassados. A tua palavra diz, não farás para ti imagens de escultura, não adorarás, não lhes darás culto. E eles fizeram isso, Pai. Não apenas fizeram cultos a imagens, não apenas adoraram ídolos, mas consagraram filhos, deram o nome dos ídolos aos filhos, afrontando o Senhor. Mas eu reconheço esse pecado, e reconhecendo esse pecado, eu renuncio à herança que decorreu desse pecado, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos imundos que vieram com a herança saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus. De eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga da mesma forma, eu reconheço os pecados de roubo e furto, apropriação indébita, lesão patrimonial, fraude, prejuízo a terceiros, praticados pelos meus antepassados. Está escrito na tua palavra, não furtarás. Também está escrito que o Senhor odeia a iniquidade do roubo, e pelo pecado deles foi construída uma herança de perdas financeiras para a minha vida. Mas eu renuncio à herança, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos roubadores, devoradores, migradores, cortadores, saiam agora da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga, eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga da mesma forma, eu reconheço os pecados de promiscuidade praticados pelos meus antepassados. A tua palavra diz que só tem um leito bendito, é o leito do matrimônio, sem mácula. Na tua palavra está escrito, não adulterarás. E eu reconheço que desonraram os seus corpos, desonraram suas famílias, geraram filhos em leitos de promiscuidade, juntaram-se em prostituição. E reconheço que por causa desse pecado foi construída uma herança maligna de promiscuidade para a minha vida, mas eu renuncio a ela, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que esses demônios saiam da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga, eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga da mesma forma, eu reconheço os pecados de vícios dos meus antepassados, contaminaram os seus corpos. A tua palavra diz que não apenas a alma e o espírito, mas também o corpo tem que ser conservado íntegro e irrepreensível. Não obedecer ao Senhor. E por causa disso, construir uma herança maligna de vícios para os descendentes. Renuncio a essa herança
e na autoridade que há no nome de Jesus, ordeno que os espíritos de vício saiam agora da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga: da mesma forma, eu reconheço os pecados de derramamento de sangue praticados pelos meus antepassados, homicídios, abortos, violência doméstica, maus tratos de escravos, e reconheço que por causa do sangue derramado, a herança maligna foi deixada para a minha vida. Renuncio a ela e na autoridade que há no nome de Jesus, ordeno agora que os espíritos de morte que trazem doenças graves, acidentes, perdas de órgãos, saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga: da mesma forma, eu renuncio aos pecados de ocultismo praticados pelos meus antepassados. O Senhor disse na tua palavra que não deveria haver no meio do teu povo quem consultasse feiticeiros, necromantes e tudo aquilo que é contato com espíritos imundos. Mas eles fizeram isso, cultuaram demônios, fizeram oferendas, fizeram pedidos, e por causa disso, eu reconheço que uma herança maligna de enfermidades na cabeça e no pescoço foi liberada para a minha vida. Mas eu renuncio a ela e na autoridade que há no nome de Jesus, ordeno que esses espíritos imundos saiam agora da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar. Pai, eu concordo com essas confissões feitas pelos teus filhos, dos pecados geracionais. Concordo também com a renúncia de herança que eles fizeram agora, decorrentes dos pecados. Ligo na terra, Pai, a confissão que eles fizeram aqui com a chave do reino dos céus, que o Senhor deu para a igreja, dizendo que o que ligássemos na terra seria ligado no céu, e que desligássemos na terra, desligado seria no céu. Desligo a vida deles dessas heranças malignas. Declaro canceladas essas heranças. E em nome de Jesus, ligo a vida deles à herança da cruz, onde há vida e vida em abundância. O teu Filho Jesus tornou-se maldito no nosso lugar, para que pudéssemos levar essas heranças para a cruz. Levamos agora, Pai. Levamos os nossos pecados um dia, levamos as nossas enfermidades quando adoecemos, e agora levamos as nossas heranças malignas para a cruz. E tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Vida e vida abundante, em nome de Jesus. E na autoridade que há no nome de Jesus, ordenamos que todos os espíritos familiares que seguiam essas vidas por causa das heranças, saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus, sem poder de retorno. E eu os proíbo de agirem na vida dos descendentes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Mais um pouquinho só comigo, porque eu preciso lhe ensinar algo. Você me vê tomando água de coco nos cultos,
E eu vou lhe contar algo. Eu tenho um calor muito grande na hora que eu estou pregando. Ontem, quando saímos daqui, fomos jantar, a pastora Otto falou, seu nariz está suando. Eu transpiro, porque eu sinto um fogo na hora que eu estou pregando, o Espírito Santo me aquece. E quem transpira tem perda de sódio e de potássio, e isso resulta em câimbras. E eu comecei a ter câimbra na batata da perna, porque pregando todo dia, em todos os lugares. E aí eu, estudando esse assunto de câimbras, o Senhor me leva a descobrir que a água de coco tem sódio e potássio. E que se eu prego e bebo água de coco, eu perco o sódio e potássio, mas eu reponho sódio e potássio. E as câimbras desapareceram. E aí vem a indagação, mas a câimbra é aqui na batata da perna. E a água de coco entra aqui na minha boca? Como é que resolve isso? Não entra só na sua boca, entra em todas as células do seu corpo, o Senhor falou comigo. Uau, é verdade. Você só vê a água de coco entrar aqui, ó. Mas daqui a pouco, se fizer uma análise do potencial de sódio e potássio do meu corpo, até o dedinho mindinho tem. Deus falou, pois é, então eu quero te ensinar algo. Quando você vê chegar a oferta no gasofilácio, você percebeu que não foi feito o ofertório antes do culto? Eu pedi ao pastor para deixar para o final, porque eu queria lhe ensinar isso. Quando você vê chegar a oferta, o dízimo, a oferta no gasofilácio, você só vê entrar num recipiente. Ou é aqui na frente, num gasofilácio, ou é numa cestinha que vai até você, ou é numa cesta que está aqui no altar, numa sacolinha, você só vê entrar naquele lugar, o envelope ou o dinheiro vivo ali. Mas não entrou ali, entrou no reino da luz. A sua oferta não entra num recipiente, ela entra num reino. Aí você vai entender por que Deus fala, fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Ele não diz fazer prova de mim, para ver se eu não vou te dar bons negócios. Fazei prova de mim, para ver se você não vai ter recurso financeiro suficiente. Fazei prova de mim, para ver se o banco não vai te dar tudo que você está precisando. Fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Que bênção é essa? É toda sorte de bênção. A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Ele aprovisionou bênçãos nas regiões celestiais, e são bênçãos sem medidas. E são bênçãos de todas as naturezas, bênção familiar, bênção de saúde, bênção de alegria, bênção em bênção em bênção. Quando você vê na Bíblia o que é bênção, o rol de bênção é enorme. Então, entregar dízimos e ofertas no altar é uma chave espiritual que abre janela do céu, não abre cofre de branco, não. E eu falei, uau, como que eu nunca pensei nisso? Aí Deus falou, pois é, mas você é chamada por libertação, não é? Pois eu vou te ensinar mais. Quando você entrega recursos financeiros na mão do inimigo, você só vê a mão da prostituta recebendo o salário da prostituição, você só vê o cara da biqueira da droga recebendo o dinheiro da cocaína, você só vê o cara do bar recebendo o dinheiro do uísque, ou o cara da mesa de jogo recebendo o dinheiro das fichas, ou a mulher da clínica de aborto recebendo o dinheiro para matar o seu filho. Você não botou na mão dessas pessoas, você entregou no império das trevas. Do jeito que entrega dízimos e ofertas no reino da luz, você entrega dinheiro no império das trevas. E espera aí, e é mais grave ainda, porque você não tem um tostão que não tenha vindo do céu para você, não tem um centavo que você não tenha recebido de Deus, uma porta de trabalho que se abre, uma capacidade intelectual de fazer uma faculdade, um bom negócio, tudo é do alto que vem. Toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Então você recebe dele com essa mão, e com essa mão você entrega para o diabo. É isso. Todo o dinheiro ofertado em trevas veio de Deus para você, e de você passou para Satanás. Uau! E aí Deus falou, você não fala de leis espirituais? Você não fala que foi feita juíza para entender o mundo espiritual? Pois eu tenho algo para te dizer.
Tudo que o homem semeia, ele colhe. É uma lei espiritual. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Você investe em bolsa de valores? Tem dividendo de ações, bonificação? Você investe em poupança, tem juros e correção monetária? Você investe em imóveis, valoriza as cidades, os imóveis têm valor alto? Você investe no reino da luz, você tem bênçãos sem medidas, porque as janelas do céu são abertas. Você investe nas trevas, o que você tem? Perdas, dificuldades financeiras, quebradeira, nada dá certo, tudo dá errado. É 2 passos para frente e 1 para trás. E Deus falou, pois é. E tudo que é ligado precisa ser desligado. Você sabe disso. Você tem autoridade para isso, tem usado essa autoridade. Tudo que ligamos na terra é ligado no céu. Tudo que foi ligado com o império das trevas tem que ser desligado do império das trevas. E a partir desse entendimento, Deus começou a me levar a ensinar para o meu povo nos seminários que existe uma oferta diferenciada. Existem dízimos e ofertas de gratidão, ofertas alçadas. Num seminário desse, você pode ofertar. A Bíblia fala em Gálatas 6,6 que você deve contribuir com bens com aquele que te instrui. A igreja está trazendo instrução para você. Oferta. Você não pagou o seminário, essa oferta é justa. Mas existe outro tipo de oferta, que é a oferta de remissão. Remir é redimir, redimir é limpar. E é uma oferta que tem um sinal e símbolo de dizer, olha, isso aqui significa um stop, um antídoto contra as perdas que eu estou tendo, porque um dia entreguei nas mãos do inimigo recursos que Deus me deu. E abri um link com o império das trevas. E eu quero desligar. A oração é diferente. Oração para dízimos e ofertas é para abençoar. Oração para oferta de remissão é para desligar, cortar. Essa sangria que Satanás tem feito no meio do povo de Deus, é dizimista, é ofertante, e não prospera, e não dá certo, tudo dá errado, continua precisando de dinheiro, e continua não dando para nada, ganha 10 e perde, ganha 20 e perde. Pois é, tem que desligar. É espiritual isso. O dinheiro é espiritual. O investimento é espiritual. Então, eu conversei com o bispo, ele concordou que fizéssemos as 2 ofertas agora, no fim do culto, para que você entendesse o que eu estou te dizendo. Vai haver um ofertório normal que a igreja faz e que deve fazer. A Bíblia diz que não temos que chegar diante do Senhor sem ter algo para ofertar. E não devemos ofertar o que não nos custa nada. E a Bíblia diz que você deve contribuir com aquele que te instrui, é bíblico isso. E essa oferta é para abrir janelas dos céus, e vamos orar para isso. Agora, a outra oferta que vamos fazer aqui é oferta para desligar a sua vida financeira, das ligaduras que você fez com as trevas. Eu comprei uma pílula do dia seguinte, pastora, coloquei um remedinho para abortar. Pois é, o seu dinheiro fez um link com a morte. Financiou a morte. O seu dinheiro fez um link com os vícios, com a prostituição, com a idolatria. Quantas velas você comprou para os santos? Quantas flores você deu? Quantas oferendas na encruzilhada? E com que dinheiro você comprou isso? Com o que Deus te deu. Com esse Deus que diz, não adorarás, não farás culto. Com esse Deus que diz, fugir da idolatria. Isso deu legalidade ao império das trevas para tocar no que é seu. E vamos fazer o ofertório. Vai adorar? Vamos adorar, né? Oferta tem que ser com adoração. Não sei aonde serão colocados os gasofilás. Já estão aí? Nós vamos fazer uma diferença. Do lado esquerdo meu aqui, serão as ofertas de remissão. Do lado esquerdo meu, direito seu,
do lado onde está a bateria. Oferta de remissão. Pastor, eu posso fazer as duas ofertas? Pode. Nós vamos orar as duas orações. Posso fazer a de gratidão e de remissão? Pode. E do lado direito, meu, esquerdo seu, as ofertas de gratidão. Do lado esquerdo, de remissão. Do lado direito, de gratidão. E vem sem pressa. Eu quero que todo aquele que sentiu necessidade de fazer, venha. Não se apresse, não se preocupe. Eu falei para o pastor que talvez eu tivesse que extrapolar um pouquinho o horário hoje, mas estou terminando. Só vou orar pelas ofertas e, em seguida, o bispo estará encerrando o culto. Então, enquanto o ministro louvor, venha fazer a sua oferta. Do lado de cá, onde tem a bateria, oferta de remissão. Do lado de cá, onde não está a bateria, oferta de gratidão. Dízimos e ofertas para a igreja. E não estou recolhendo para mim, é para o ministério. Eu vou orar, porque eu vou terminar de fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas não vá dizer por aí, a pastora recolheu oferta para ela. Não é isso. Eu estou te dando a oportunidade de limpar a sua vida financeira como você limpou a sua herança espiritual aqui. Pode vir, podemos adorar. Eu quero que coloque aqui no altar as ofertas desse lado aqui. As máquinas vão estar representando também as ofertas. Desse lado aqui, as de remissão. Coloque aqui as cestas. Isso. Coloque aqui. Toma, eu dou essa mesinha aqui também. Pega aqui. Não, a maquininha não precisa colocar. Não. Isso. Bota junto aqui, essa e esta. Isso. Não, aqui desse lado, aqui desse. Isso aí. Aqui estão as ofertas e os dízimos, ofertas voluntárias, ofertas de gratidão, ofertas de amor, daqueles que reconhecem que o ministério está abençoando a vida de vocês. E vamos fazer essa oração. Pai, eu sei que quando trazemos dízimos e ofertas no altar, nós estamos, de fato, provando a Tua fidelidade. É o Senhor quem dá primeiro. Não tem um centavo que chegue em nossas mãos que não tenha vindo do Senhor. Nada. Tudo que temos vem do céu. Nossa capacidade, nossa força de trabalho, porta aberta para trabalhar. Até a nossa vida é dom do Senhor. E só porque o Senhor tem nos abençoado, nós temos o que trazer. É parte daquilo que o Senhor nos dá. Então, Pai, primeiro de tudo eu quero agradecer a Tua fidelidade com o Teu povo, que aqui se uniu e trouxe ao altar. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido o provedor deles. E agora, Pai, eu quero lembrar que na Tua palavra está escrito que aqueles que trouxessem dízimos e ofertas ao altar faria jus a uma promessa do Senhor. O Senhor disse: fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. O Senhor promete uma recompensa, Pai. E eu peço ao Senhor que assim seja. Que o Senhor recompense o Teu povo, porque eles obedecem a Tua palavra. E na obediência sempre o Senhor tem uma recompensa. Abre as janelas dos céus, Pai. Não apenas cofre de banco, não apenas bom negócio, não apenas prosperidade financeira, mas toda sorte de bênçãos que estão aprovisionadas nas regiões celestiais. Libera sobre o Teu povo, Pai. Que esse povo seja abençoado na terra, Pai. Faça diferença onde estiver. Seja visível a bênção do Senhor através do que estão obedecendo aqui na vida deles. Em nome de Jesus. Pai, aqui estão as ofertas de remissão. O Teu povo compreendeu que no tempo da ignorância fez o que era mal perante o Senhor. Permitiu que chegasse nas mãos do inimigo recursos que o Senhor deu a eles, Pai, para abençoar a vida deles. Como disse há pouco, não tem nada que temos, Pai, que não venha do Senhor, nada. E recebendo do Senhor pelo Teu amor, pela Tua provisão, como um Deus que provê tudo. Por ignorância, Pai, entregaram para o inimigo, fazendo o que é errado diante do Senhor, fortalecendo trevas com recursos que o Senhor deu a eles, Pai, mas se arrependem.
E a Tua palavra nos garante que o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E eu creio, Pai, que a Tua graça libera o Teu perdão para o povo que se arrepende. E mais que arrependimento, Pai, eles vieram fazer uma oferta no altar, Pai. Uma oferta de remissão, uma oferta que tem um sinal e símbolo, como um ato profético, de que nunca mais, Pai, nunca mais vão fazer chegar nas mãos do inimigo aquilo que recebem do Senhor. Vão honrar o Senhor com a renda, vão honrar o Senhor com tudo que recebe. E nunca mais vão honrar o inimigo. E por causa disso, Pai, com a chave do reino dos céus que o Senhor nos deu como igreja, nós podemos agora desligar a vida financeira deles, de toda ligadura à vida com o império das trevas, quando cometeram esses pecados, Pai. E faço isso agora, na autoridade que há no nome de Jesus, desligo agora as finanças do Teu povo, do império das trevas, e ligo ao reino da Tua luz, e na autoridade que há no nome de Jesus, ordeno que os espíritos roubadores, migradores, cortadores, devoradores, saiam agora, das finanças, dos empregos, dos negócios, de tudo que o Teu povo tem, em nome de Jesus. E declaro uma palavra, Senhor, de bênção, que a partir de agora, em todo o tempo, por onde andarem, tudo que fizerem, a boa mão do Senhor será sobre eles, Pai. Satanás não terá mais nenhuma legalidade para tocar no que lhes pertence. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.